Olá, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Eu sou a Suelen e hoje nós estamos no segundo dia do nosso devocional Mulheres Enraizadas, da pastora Viviane Martinello, e vamos começar dia 2: Galhos versus raiz. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no tempo da seca, nem deixará de dar frutos. Jeremias 17:8. É natural lamentar diante de galhos sem fruto. É comum olharmos para os galhos e questionarmos o porquê da esterilidade visível e cruel que nos assalta. Mas o galho vazio é um sinalizador, como a febre no corpo humano. Se você está febril, é porque existe uma infecção a ser combatida. A preocupação, porém, não deve estar em baixar a temperatura corporal, e sim em eliminar a infecção. A febre, portanto, é uma bênção, pois avisa que algo está errado conosco. Galhos sem frutos são sinalizadores de Deus. Apenas analisá-los e se queixar não resolve nada. É justamente por esse motivo que devemos sempre pôr o foco na raiz. Quem sabe Deus tenha permitido uma febre para nos consertar e nos fazer retornar ao propósito original? Talvez por esse motivo você esteja com esse devocional em mãos. Talvez por esse motivo você esteja com esse devocional em mãos. Observamos nas Escrituras algo inusitado sobre a trajetória do povo de Israel. O Senhor permitiu determinadas febres para que os hebreus tirassem o foco dos galhos e fixassem sua atenção na raiz. A caminhada no deserto era a febre da qual o povo precisava para que seu caráter fosse aferido por Deus e assim fossem construídos de dentro para fora. Da mesma maneira, precisamos tirar os olhos do que é superficial e direcioná-los para o que está por trás das aparências. Muitas situações que vivemos ou deixamos de viver dependem de um equilíbrio importantíssimo entre o que somos e o que deixamos transparecer. É raro as pessoas enxergarem quem somos de fato. Quantas de nós já vivemos a experiência de conversar com alguém, explicar uma situação e rasgar o coração sem sermos entendidas? Provavelmente essa pessoa não conseguiu compreender quem somos, pelo fato de não ter uma visão apurada das nossas raízes e enxergar apenas os galhos, ou melhor dizendo, o que é visível. Talvez algumas de nós estejamos enfrentando períodos de galhos sem frutos ou vivendo uma temporada de alto investimento nos galhos, ou seja, no que é aparente. Contudo, Deus não está muito preocupado com o que mostramos ao mundo. Na verdade, enquanto damos valor para os galhos, reputação, comportamento, status, o Senhor está atento às nossas raízes, aquilo que ninguém é capaz de ver, alertando-nos de que existe algo mais profundo que precisa de cuidados. De acordo com o texto de Jeremias 17, o galho não é o começo de tudo, ele é a resposta. No entanto, o início do processo, bem como sua profundidade, fica sob o encargo das raízes. O livro de Apocalipse nos revela algo muito interessante. O remédio para curar as nações é providenciado pelas folhas da árvore da vida, não pelos frutos, conforme Apocalipse 22. Gosto muito da ideia de que não são os frutos que curam. Nesse sentido, você pode estar se questionando: mas os frutos são os meus presentes para Deus. De fato, ao se aproximar da nossa árvore, ele vê paciência, bondade, longanimidade e todas as facetas do fruto do Espírito em nós. E certamente celebra: Uau, ela é mesmo parecida comigo. As folhas, por sua vez, correspondem ao que fazemos, os atos de serviço que dedicamos às pessoas. O problema é que costumamos buscar legitimidade pelo que fazemos, pelos resultados, pelo ministério, profissionalismo ou pela nossa reputação diante das pessoas, não por quem somos realmente. Nossos galhos no feed das redes sociais podem aparentar abundância de frutos e folhas,
Mas a verdade é que muitas de nós estão tentando disfarçar a própria esterilidade. A mensagem de Lucas 13 nos conta acerca de uma figueira sem frutos, embora estivesse cheia de folhas. Em outras palavras, a árvore procurava esconder a infertilidade por trás da folhagem. Muitas vezes somos como essa figueira estéril. Queremos fazer uso das folhas para camuflar a ausência de frutos. A nossa predisposição em servir aos demais é por vezes complexa, pois trata-se mais de uma exibição de resultados sem que haja necessidade de dispor dos frutos verdadeiros. Há aqui, no entanto, uma verdade que não podemos obviar. Os frutos de cada um devem ter Deus como destinatário, não as pessoas. Eles são a prova de que a nossa vida de fato cumpre um propósito. Contudo, ainda que sejam essenciais, as folhas não são frutos. Nesse caminho é crucial não baixarmos a guarda e nem sermos guiados pelas aparências. Nenhum de nós está imune a isso. Até o profeta Samuel certa vez se deixou levar pelo exterior, quando designado a escolher um rei para Israel. Deus teve de calibrar o seu olhar. Quem sabe hoje a sua perspectiva seja semelhante à de Samuel. O Senhor, porém, alerta: não veja como o homem vê. Estou lhe dando uma lupa gigante para que você possa enxergar mais profundamente. Deus é o único que pode enxergar as nossas raízes e, portanto, o único que pode tratá-las. Somente aquele que nos criou tem autoridade para tocar e restaurar uma raiz ferida dentro de nós. Mas, para isso, ele deseja primeiramente nos revelar o estado delas. Voltando então ali no início do devocional, na página 24, ela escreve assim: mas o galho vazio é um sinalizador como a febre no corpo humano. E mais adiante, ela coloca uma questão que diz assim: quem sabe Deus tenha permitido uma febre para nos consertar e nos fazer retornar ao propósito original. Como já sabemos, a febre vem quando tem algo de errado em nós, quando existe alguma infecção no nosso corpo. E por isso precisamos descobrir aonde está para poder fazer o tratamento. E é interessante essa analogia do galho com a raiz, mostrando que precisamos tratar da raiz, trazer cura, para que os nossos galhos produzam não só os frutos, mas as folhas que servem para trazer cura. Mais adiante, ela escreve assim: as folhas, por sua vez, correspondem ao que fazemos, os atos de serviço que dedicamos às pessoas. O problema é que costumamos buscar legitimidade pelo que fazemos, pelos resultados, pelo ministério, profissionalismo ou pela nossa reputação diante das pessoas, não por quem somos realmente. E é aí que precisamos analisar se esses atos de serviço, esse ímpeto que buscamos em ser prestativo para as outras pessoas, são realmente genuínos ou esperamos um reconhecimento depois? Estamos querendo mostrar o quanto somos capazes? Em Colossenses 3:23, que diz assim: em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo como se fosse para o Senhor e não para os homens. E aí ela traz de volta o texto que lemos no devocional de ontem, de Lucas 13. Eu vou ler de novo para a gente relembrar. Então Jesus contou a seguinte parábola: um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa por mais um ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. E como ela escreve ali, queremos fazer o uso das folhas para camuflar a ausência dos frutos. E mais adiante ela escreve assim: os frutos de cada um devem ter Deus como destinatário, não as pessoas. Eles são a prova de que a nossa vida de fato cumpre um propósito. Contudo, ainda que sejam essenciais, as folhas não são frutos.
E isso que ela fala aqui vem de encontro com o texto de Colossenses que lemos antes. Então precisamos nos preocupar menos em como as pessoas nos enxergam, qual a opinião delas sobre nós, e focar nas raízes, que é o nosso tempo com Deus, saber o que Ele pensa de nós, como Ele nos enxerga, e deixar que Ele exponha aquelas raízes que precisam ser curadas e que sejamos fortes nesse processo, confiando em Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Amém? Então fiquem com Deus e até amanhã.